Boa noite, gente. Meu nome é Messia, eu sou professora de Direito Penal aqui no curso Fênix e hoje nós vamos dar início à nossa aula tratando sobre as penas. No Direito Penal nós temos a sanção penal e a pena é uma espécie dessa sanção penal, assim como as medidas de segurança. Então hoje em específico nós vamos trabalhar as penas, certo? As penas elas também se subdividem, então nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. A restritiva de direito e a pena de multa. Essa pena privativa de liberdade, ela pode ser tanto de reclusão ou pode ser de detenção. O que é que vai definir se essa pena é de reclusão ou de detenção? O que vai definir é simplesmente o artigo. Por exemplo, o artigo 121, ele já explica no seu próprio corpo que a pena será de reclusão de 6 a 20 anos. Já o artigo, por exemplo, de lesão corporal, ele já explica que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Então, o que vai definir é o próprio artigo da lei. E aí, nessa questão aqui de reclusão e de detenção, a gente vai ter os regimes. Então, a pena de reclusão, ela vai poder ser iniciada em um regime fechado, em um regime semiaberto ou no regime aberto. Já a pena de detenção, ela vai sempre começar no regime semiaberto ou aberto, certo? E para isso a gente tem alguns requisitos. Agora eu vou colocar aqui do lado os requisitos da reclusão. Primeiro em regime fechado, certo? O regime fechado, gente, ele é especial para aquele condenado que teve uma pena superior a 8 anos. Então, se ele comete um crime e a condenação dele sobrevém com uma pena superior a 8 anos, então ele já vai começar em regime fechado. Essa pena ela vai ser cumprida em uma penitenciária. E ela possui, esse regime aqui, ele possui algumas regras. Quais são as regras do regime fechado? Esse preso ele vai ter que trabalhar e o trabalho aqui é obrigatório, certo? Não é facultativo. Ele vai ser submetido ao exame criminológico antes de iniciar essa pena. Esse exame aqui, ele é feito no próprio estabelecimento, tá? E ele é um exame para ter conhecimentos de aptidões físicas, identificar problemas psicológicos, esse tipo de coisa. Até porque esse exame aqui também vai servir para definir qual vai ser o tipo de trabalho que esse preso vai poder realizar lá dentro. Esse trabalho aqui, ele vai ter uma carga horária de 6 a 8 horas por dia, tá? E ele vai ser realizado dentro do estabelecimento prisional mesmo. Só que existem algumas exceções. No caso aqui desse interno preso em regime fechado, ele vai poder sair sim para trabalhar, mas esse trabalho, gente, vai ser somente em obras públicas, tá? Em obras do governo. Todo o trabalho do preso vai ser sempre remunerado, então ele sempre vai receber uma quantia. E essa quantia não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O que é que vai ser feito com esse dinheiro que ele vai receber? Vai servir para custear uma possível indenização que ele tenha sido condenado a pagar à vítima do crime. Vai também servir para custear as próprias despesas dele dentro do estabelecimento prisional. E o que sobrar vai ser colocado em uma caderneta de poupança, é uma conta. E aí quando ele sair, né, quando ele cumprir a pena dele,
Se tiver alguma coisa para ele receber, ele vai receber. Até no domingo, né? Não, domingo não. Domingos e feriados não, tá? E aqui o que é que acontece nessas obras públicas também, outra regra. Os empregados dessa obra pública só podem ser somente 10% de presos, tá? A gente não pode pegar somente detentos, pessoas presas, pra... Algumas pessoas postam, né, falam muito, a gente não pega esse monte de gente presa e não coloca para trabalhar nas obras do governo. Não pode, a própria lei permite, ou proíbe, e só permite que seja formado 10% daqueles empregados, daqueles trabalhadores ali, somente 10% podem ser pessoas que estejam cumprindo pena em regime fechado. E aí esses presos que vão trabalhar, eles também vão estar com uma supervisão, vão ser escoltados. E antes deles serem escolhidos para trabalhar, né, não é qualquer um que vai. Ele também tem que ter cumprido já 1/6 da pena, tá? Tem que ter 1/6 da pena cumprida para poder ser escolhido para trabalhar. E tem que ter bom comportamento, tem que ser uma pessoa que já vem mostrando uma certa ressocialização para poder sair do estabelecimento prisional para ir trabalhar. Essa escolha é feita pelo próprio diretor do presídio, tá? Alguma dúvida, gente? Isso é tudo acima de 8 anos, né? Só acima de 8 Regime né? fechado é acima de 8 anos, tá? Agora, vou apagar aqui pra gente ir pra questão da detenção, tá? Depois volto. Só de cima. Peguei só de cima, trabalho no trabalho. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Vamos supor assim, que uma vez eu vi, tipo, o cara ele matou muita gente aqui no Brasil. Matou muita gente mesmo. E ele meio que é um perigo para a população. O Estado ele pode, ele já cumpriu a pena dele, por 30 anos. Ele cumpriu a pena em 30 anos, só que o Estado pode segurar. Na verdade mudou, né? Agora o máximo que uma pessoa pode ficar presa é 40 anos por causa do pacote de crime. Antes era 30, agora é 40. Se ele já superou esse tempo, esse prazo de 40 anos, e não existe, por exemplo, um fato novo, que seria um crime novo, que foi descoberto agora, não tem por que o Estado manter ele preso. Isso aí seria uma ilegalidade. A não ser que ele tenha uma doença mental. Aí quando a gente está falando de pessoas que têm doença mental, aí elas realmente podem passar um prazo, né, bem mais alongado, bem mais prolongado, que até para que haja a cura dela ou o tratamento efetivo. Eu não sei se você falou já que nesse caso aí, tipo, o Fernando Miramar já tava perto de sair, aí... Isso, aí muda a lei. Pedrinho Matador. Pronto, vamos pegar o Pedrinho Matador. Sei nem quem é, mas vai. Quem? Sério? Tu não sabe quem é? Não. Pedrinho Matador. Hoje o cara virou youtuber. Ele matou o próprio pai dele para o próprio filho. Porque o pai bateu a mulher até matar, ele disse que ia comer o coração dele. Ele foi lá, matou o pai dele. Dentro do presídio? Mas quando um preso ele comete ilícitos, né, delitos dentro do presídio, ele sofre algumas sanções, porque é chamado de falta grave. Então, por exemplo, vamos supor que esse Pedrinho Matador ele já tinha 300 dias de remissão da pena, praticamente 1 ano a menos da condenação dele. Se ele, por exemplo, matou o pai dele dentro da prisão, ele vai poder perder boa parte desses dias que ele já foi remido. E aí, agora, digamos que a progressão dele só vai começar a contar a partir da data que houve essa condenação da falta grave. Ele vai perder até 1/6 ou 1/3, não salvo engano, dos dias remidos. Porque uma vez eu vi um documentário ele dizendo que já tinha matado mais 100 pessoas ou mais. Mas ele ter matado não significa que ele já foi condenado pela 100, né? Aí a gente teria que analisar o processo dele para realmente saber, mas o máximo que a pessoa passa presa agora é 40 anos. Sim, gente, vamos aqui para a detenção. Da detenção não, perdão. O Carlinhos vai ter que cortar essa parte. Ainda na reclusão, agora o semiaberto. Reclusão, semiaberto.
como é que funciona o semiaberto. O semiaberto é para aquelas penas que são maiores do que 4 anos, superior a 4, porém são inferiores a 8 anos. Essa pena aqui, no regime semiaberto, ela vai ser cumprida em colônia agrícola ou industrial, tá? Essas colônias agrícolas ou industrial, elas são aqueles estabelecimentos que têm uma proteção reduzida. A penitenciária, ela é um local de segurança máxima ou média. Aqui, já nesse caso, na colônia agrícola, a gente já tem uma segurança reduzida, certo? E aqui, nesse caso do semiaberto, o preso ele também tem que cumprir com algumas regras, tá? Com alguns requisitos. Quais são as regras do semiaberto? Ele também vai ter que trabalhar, tá? O trabalho é obrigatório. A questão do exame criminológico. Se a gente for analisar com base no Código Penal, e é onde vocês têm que ter cuidado, se a questão te pergunta com base no Código Penal, o exame criminológico para iniciar o regime semiaberto é obrigatório? Com base no Código Penal, sim. Porém, a lei de execução penal, ela diz que nesse caso de reclusão no regime semiaberto, o exame criminológico vai ser facultativo. E pelo fato da lei de execução penal ser uma lei especial, ela prevalece em face do Código Penal, tá certo? Outra questão. Aqui, o preso, ele também vai poder estudar, vai ter direito à saída temporária, certo? E aqui, essa saída temporária, ela pode durar 7 dias corridos, tá? E pode acontecer 4 vezes ao ano. Então, digamos que ele tem direito a sair 28 dias. Só que ele tem que dar um intervalo de 45 dias para cada saída, certo? Então, se, por exemplo, ele sai hoje, vamos dizer que tem algum motivo dele sair hoje, ele só vai poder sair, pedir novamente essa saída temporária daqui 45 dias. Essa saída aqui, temporária, ela tem uma exceção por causa de estudo, né? Se ele estuda, se ele faz um curso superior ou mesmo está concluindo o ensino médio, aí ele vai poder sair todo dia com o escolta para ir assistir a aula e voltar, certo? 9 o quê? 9? 7 dias, 4 vezes ao ano, com um intervalo de 45 dias entre cada pedido de saída temporária, certo? E aí, como é que funciona aqui essa questão do estudar e do trabalhar? A gente sabe que, entrando aqui um pouquinho na lei de execução penal, né? Tanto o trabalho como o estudo, ele vai reduzir a pena, o que a gente chama de remissão. Como é que funciona a remissão do trabalho? Que também vai valer lá para o regime fechado. A cada 3 dias trabalhados, vai remir 1 dia da pena. Aqui no estudo, a gente já não conta mais o dia, a gente conta as horas. A cada 12 horas, vai remir 1 dia de pena. Isso, 12 horas de estudo. Só que essas 12 horas, ele não pode fazer assim, vou passar o dia estudando hoje, vou estudar 12 horas. Não, essas 12 horas aqui, essas 12 horas de estudo, elas têm que ser divididas em 3 dias. Então, 3 dias de trabalho reduz 1 dia de pena. Então, ele vai ter que estudar aqui 4 horas, não é isso? 4 horas por dia. E aí, ele pode fazer uma acumulação, tanto do trabalho como do estudo. Agora, a questão é a compatibilidade de horários. Porque ele não pode dizer que passou 8 horas trabalhando e 4 estudando, sendo que os horários não batem. Por exemplo, eu trabalhei até às 5 da tarde e comecei a estudar às 5 horas da tarde. É praticamente impossível, porque você vai ter que ter um intervalo para se locomover de um local para outro, para se preparar, até porque ninguém fica à vontade dentro de um presídio andando para lá e para cá. Tem todo um procedimento antes. Em tese, sim, eu estudo ou trabalho. Mas aí, se ele trabalhar, por exemplo, só
6 horas por dia, dá para acumular, certo? A questão é ter essa compatibilidade de horários. Se for compatível, pode fazer os dois no mesmo dia e remir tanto por um como por outro, certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Pronto, deixa eu ir colocando aqui agora no regime aberto. Acho que cabe aqui, acho que mostra aí na... Acho que mostra pro pessoal do vídeo, mostra. Como é o regime aberto? Como é que funciona o regime aberto, gente? O regime aberto é para aquelas pessoas que foram condenadas a uma pena inferior a 4 anos, certo? E aqui essa pena, ela vai ser, em tese, cumprida em casa de albergado. Isso aqui é um A, tá? Em casa de albergado. E aí o que é que acontece? Geralmente não existe isso aqui, é muito difícil a gente encontrar. Então o que é que o juiz faz? Ele substitui, né? Ele troca isso aqui pela própria residência do condenado. E nesses casos, a depender do local, né, a lei permite que o juiz faça uma escolha em decidir que ele fique na própria residência dele ou na casa de albergado, até porque é muito difícil de encontrar. Só que aí a gente não pode confundir isso aqui com uma prisão domiciliar. Não é porque ele está em casa que ele está na prisão domiciliar. Prisão domiciliar é outra coisa. Regime aberto em prisão domiciliar é outra. E aqui nesses casos ele também vai ter que trabalhar, ele vai ter livre acesso ao trabalho, vai sair de casa para trabalhar. Porém, durante o período noturno, ele tem que estar em casa. A partir das 22 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Oi? Até quanto anos a fiança ou depende do crime? Não, essa fiança já é outra questão. A questão dessa fiança de 4 anos é quando a gente fala do delegado. Quando a pessoa ela é presa em flagrante, ela é conduzida para uma delegacia, se aquele crime, a pena máxima dele não for superior a 4 anos, aí o delegado, ele tem sim a permissão legal de arbitrar a fiança. Porém, ele não é obrigado a arbitrar a fiança. Você pode chegar lá com um crime que é a pena, por exemplo, de uma lesão corporal. Isso lesão corporal normal, tá? Não violência doméstica. De uma lesão corporal, que a pena é pequena, e se ele não quiser arbitrar a fiança, ele não arbitra e espera para outro dia que aí o próprio juiz faz isso, certo? Só que essa questão da fiança, ela não vale para aqueles crimes da Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica, tá? A violência doméstica, a pena máxima é de 3 anos. Porém, a própria lei específica, a Lei Maria da Penha, não permite que o delegado arbitre fiança nesses casos. Então, se alguém for preso em flagrante, que agrediu a mãe, a filha, a esposa, mesmo a pena máxima sendo de 3 anos, ele vai ficar lá preso esperando até o dia seguinte para a audiência de custódia, porque é impossível o delegado liberar ele, certo? Alguma pergunta, gente? Sim, além do recolhimento noturno, tá? Tem também do final de semana. Aí ele usa tornozeleira não? Não. Não, né? Tornozeleira, o que é que acontece? A gente sabe que, pelo menos agora aqui na nossa região, né? Não, a gente não encontra mais essas colônias agrícolas. Então, o que é que o juiz faz? Ele determina o monitoramento eletrônico, que é a famosa tornozeleira. Aqui cabe, aqui não. Porque aqui no regime aberto, gente, o que é que acontece? O condenado, ele tem que ter uma autodisciplina. Ele tem que disciplinar, tem que ter uma capacidade de se coordenar a partir da disciplina dele e entender que certas coisas não é possível. Então, final de semana também, ele vai ter o recolhimento, certo? Alguma dúvida aqui? Não? Aí esse final de semana aqui, gente, ó, é feriado, não é só final de semana, sábado e domingo, não. Feriado. E dias de folga, vamos dizer, por exemplo, que ele, a cada 30 dias trabalhado, o patrão dele dá um dia de folga na semana. Então, se ele teve uma folga, por exemplo, da terça-feira, ele vai ter que ficar recolhido em casa. Pode apagar? Não?
Vocês copiam aí. Gente, outra coisa, vamos supor que a gente tem aqui um condenado, tá cumprindo pena em regime fechado dentro de uma penitenciária comum, ou então mesmo semiaberto. Se durante esse período que ele esteja na penitenciária sobrevenha sobre ele doença mental, então ele vai ter uma doença mental, ele vai ter que ser transferido para um hospital, certo? Um hospital de custódia. Ele não fica mais dentro da penitenciária, ele é transferido para um hospital de custódia para fazer o tratamento dessa doença mental dele, certo? Algum pode pagar agora? Pode? Que agora a gente vai começar as restritivas de direito. Agora aqui, gente, na restritiva de direito, como o próprio nome já diz, a pena ela vai recair sobre os direitos da pessoa, não mais sobre a liberdade, tá? Essa pessoa que ela já não fica mais presa. Gente, o que acontece com as penas restritivas de direito? Ao mesmo tempo que elas são autônomas, elas têm também o caráter de substituir a pena privativa de liberdade, a depender da condenação, do tipo de crime que essa pessoa cometeu e das próprias condições pessoais subjetivas dela, tá? As penas restritivas de direito, elas são autônomas, então elas podem ser aplicadas já de imediato no primeiro caso, assim também como elas têm o caráter de substituir a pena privativa de liberdade. O que é que pode acontecer? Na sentença, o juiz ele pode, em um primeiro momento da sentença, definir a pena privativa de liberdade e no final ele mesmo vai poder substituir essa pena privativa de liberdade por a restritiva de direito, se enquadrar nos requisitos que esse tipo de pena exige, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês quais são os tipos de penas restritivas de direito. A gente tem a prestação pecuniária, e qual é a diferença da prestação pecuniária, né? Porque muitas pessoas confundem a prestação pecuniária com a multa. Multa é uma coisa, a prestação pecuniária é outra. A prestação pecuniária, ela pode ser em dinheiro, né, em espécie, e ela vai ser revestida em favor da vítima desse crime ou em favor de serviços sociais. O que são esses serviços sociais? Pode ser o hospital, escola, abrigo do idoso, aquelas casas também que abrigam crianças. Então, essa prestação pecuniária, ela é dinheiro, ela pode ser revestida em favor da vítima, como pode também ser revestida em favor dessas instituições, né? O juiz determina que aquele condenado pague um valor X e aquele dinheiro vai ser transferido para a conta desse tipo de serviço social, hospital, escola, abrigo. E essa prestação pecuniária, o dinheiro ele pode ser substituído, por exemplo, por cesta básica. E é justamente aqui a diferença da prestação pecuniária para a multa. Porque a multa só pode ser em dinheiro e pronto, vai ser sempre dinheiro. A prestação pecuniária não. Ela pode ser dinheiro como ela pode ser, por exemplo, cesta básica, certo? Vou deixar isso aqui. Outro tipo de espécie de registro de direito é a perda dos bens. Essa perda dos bens aqui, esses bens vão ser aqueles que foram proveitos do crime.
Por exemplo, você furtou uma moto, então é claro que você vai perder aquela moto. Assim também como pode ser a perda de algo que você conquistou a partir do crime. Então você primeiro cometeu um crime que você obteve dinheiro e aquele dinheiro você transformou, por exemplo, em um notebook. Então aquele notebook você vai perder também, certo? E aí essa perda de bens aqui, ela pode ser em favor do fundo penitenciário, certo? O outro tipo é a prestação de serviço à comunidade. Fundo penitenciário que é a despesa do privado. Isso, das penitenciárias. Prestação de serviço à comunidade. O que acontece nessa prestação de serviço à comunidade, gente? Aqui, se você pega, por exemplo, uma condenação a partir de 6 meses, né? Você pegou lá uma privativa de liberdade de 6 meses, aí o juiz vai poder trocar para uma restritiva de direito de prestação a serviço à comunidade. Tem que ser no mínimo 6 meses. Se for inferior a 6 meses, já não pode mais substituir por isso aqui, tá? Então, nessa aqui de prestação de serviço à comunidade tem que ser superior, a condenação tem que ser superior a 6 meses. E aí, por exemplo, se você pega uma condenação de 1 ano, você pode cumprir essa condenação aqui em 6 meses. Você pode, a partir de 1 ano, você tem o direito de cumprir aquela pena pela metade, digamos assim. Agora, se você foi condenado a menos de 1 ano, se você for condenado, por exemplo, a 10 meses, você já não pode mais reduzir isso aqui pela metade. Você vai ter que passar realmente 10 meses realizando a prestação de serviço à comunidade, certo? Vocês entenderam? Sim, mas isso só serve para esse isso aqui dessa regra aqui de tempo só serve para prestação de serviço à comunidade, tá bom? 50% da pena. Isso. E aí, essa pena aqui, como é que você vai cumprir ela? A cada dia de condenação, você vai trabalhar 1 hora por dia prestando serviço à comunidade. Por que tem que ser 1 hora por dia? É justamente para não prejudicar o trabalho da pessoa. Porque a pessoa tem que trabalhar. Então, se ela for passar mais tempo do que isso, ela vai ter a carga horária dela de trabalho prejudicada, certo? Se for vender droga, já não cabe aqui, né? Sim. A gente também tem... A cada dia de condenação, ele tem que trabalhar 1 hora por dia prestando serviço à comunidade, tá? A gente também tem aqui a suspensão ou perda, né? De alguns direitos, tá? Só que essa perda, essa suspensão aqui, ela é temporária. Ela vai durar o mesmo período da condenação. O que é muito comum aqui é a suspensão dos direitos políticos. Você não vai mais poder votar nem ser votado. Então, se você pegou uma condenação de 3 anos, você vai passar 3 anos sem poder votar, por exemplo. Pode acontecer também, se você tinha algum cargo público, você pode perder esse cargo público. Isso é uma suspensão também de alguns direitos de modo temporário. O juiz também pode te proibir, durante esse tempo da sua condenação, por exemplo, de prestar concurso público. Você pode ficar impedido de prestar concurso público por um determinado período de tempo, certo? E se você tinha algum cargo, por exemplo, era vereador, era prefeito, você pode também perder esse cargo, essa função pública, um cargo comissionado, por exemplo, em razão dessa condenação, tá? E, por fim, a limitação do final de semana. O pior. Dentro disso aqui também, ainda é permitido aqui dentro do direito dentro da suspensão de alguns direitos, ele te proibir de frequentar bares, festas, casas noturnas, certo? Até porque são lugares, né, que em tese
são mais fáceis de uma pessoa cometer um crime, porque pode estar alcoolizado, pode acontecer uma confusão generalizada. Então, você pode também ficar proibido de frequentar certos locais durante esse período, tá bom? Alguma pergunta? Gente, agora uma observação aqui sobre essa questão das penas restritivas de direito. Essas penas restritivas de direito, elas podem ser cumuladas com a pena de multa, que é que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, o que pode acontecer? A gente pode ter uma pena de multa mais uma restritiva de direito. Assim como a gente pode ter duas restritivas de direito, tá? Não é porque eu coloquei aqui cada tópico que o juiz vai ter que escolher só uma dessas aqui conforme o caso concreto, não. Ele pode somar, ele pode muito bem determinar que você preste serviço à comunidade e fique proibido de votar durante 3 anos. De votar e ser votado. Ele escolhe, você quer tudo. Não, não são todas não. Não vai ser tudo de uma vez não. A gente pode pegar 2 daqui, certo? Então ele pode juntar essa de prestação de serviço à comunidade com a suspensão de votar e ser votado. Com, por exemplo, a perda da habilitação de dirigir, pode perder também. Ficar proibido de fazer concurso público. É muito difícil a gente achar essa de concurso público, a não ser que o juiz saiba que você é um concurseiro e queira te prejudicar, né? Aí ele vai colocar essa, mas a do concurso público é bem difícil de ver. Certo? Então ele pode escolher até duas dessas daqui, tá? Alguma dúvida? Não? Pois agora vocês aprenderam quais são, né, os tipos, o que é que o juiz pode pegar daqui. E agora eu vou colocar os requisitos para ele poder dar uma pena restritiva de direito, tá? Vou pagar só essa parte aqui de baixo. Esse aqui não vai ficar fechado de qualquer jeito. E ainda dá pra ter concurso ainda. Agora os requisitos para a gente conseguir ter uma restritiva de direito. Primeiro, gente, o crime não pode ter violência ou grave ameaça, tá? Então é sem ou grave ameaça. Então a gente já não consegue ter a restritiva de direito em um crime de homicídio, em um latrocínio, em um roubo, certo? Porque todos esses crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então já não é possível a gente colocar, substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direito. Outra questão, a pena, ela não pode ser superior a 4 anos, tá? Só que tem uma exceção. Isso aqui é para crimes dolosos. Se o crime for culposo, não tem essa questão aqui de pena não, tá? Independente da pena, no crime culposo cabe. São todos, né? É. Por exemplo, em um furto, que é um crime doloso, a pena não pode ser superior a 4 anos. Agora, se for culposo, aí pode ser qualquer tipo de pena, certo? Pode passar de 4 anos se for culposo, pode ser 5, 6. Agora, doloso não pode superar 4, tá bom? Eu já tinha falado pra vocês, né? Isso aqui não se aplica em tese nenhuma, em momento nenhum, à Lei Maria da Penha, tá? Agora, gente, essas daqui que eu vou colocar daqui pra baixo, tá? É sobre o agente do crime, tá? Quem cometeu o crime. Esse aqui, ele não pode ser reincidente. E as condições pessoais dele, tá? Devem indicar que seja possível a substituição, tá? Esse reincidente aqui tem uma observação. O que é uma pessoa reincidente? É aquela pessoa que teve
já tem uma condenação com trânsito em julgado e depois da condenação ela comete um novo crime. Então aquela pessoa vai ser reincidente, ela já tem uma condenação e acaba cometendo um novo crime depois da condenação dela, tá? E aí, se ele for reincidente específico, o que é... Se quer não, tá reincidente, mas não pode ser reincidente. Se ele for reincidente específico, não cabe. Agora, se ele não for específico, cabe. O que é o reincidente específico? É, por exemplo, furto. Esse aqui é um reincidente específico, tá? Ele cometeu 2 furtos. Então, isso aqui demonstra que ele tem, sim, uma predisposição já comprovada a continuar delinquindo aqui nesse mesmo tipo de crime. Ele já tem... Mas só dizer que ele tem que ser primário, não? Não, porque o que pode acontecer? Ele pode ter um furto e aqui, ó, ele pode ter um furto aqui e bem aqui ele pode ter uma lesão corporal culposa. Já não pode. Oi? Já não pode, assim. Já não dá pra ele. Se ele tiver uma lesão corporal culposa, o crime culposo não sempre cabe? Então a gente vai poder, mesmo ele já tendo uma condenação, o juiz, no caso, vai poder substituir essa pena aqui, que no caso vai ser somada essas duas, né, do furto que ele já estava cumprindo com a nova da lesão corporal culposa e substituir pela restritiva de direito. O que não vai poder é se ele tiver um furto e cometer um furto novo. Isso aqui é específico. O que é específico? Roubo, claro que não se aplica aqui, né, porque é doloso. Ou, porque tem violência ou grave ameaça à pessoa, então não pode. Mas só para vocês entenderem, específico é roubo, tráfico, homicídio. E isso é reincidente específico. Agora, quando a gente tem furto, lesão corporal culposa, ele é reincidente, mas não é específico, porque não é mais o mesmo crime, entendeu? Não é mais o mesmo tipo, não é mais o mesmo artigo, certo? Então, se ele não pode ser reincidente, mas se ele for reincidente não específico, a depender do caso concreto, que isso é o juiz que vai analisar, mesmo assim, sendo reincidente, porém não específico, o juiz pode substituir, tá? Isso ali deve o quê? Acho que deve. Aqui. Condições pessoais dele devem indicar que seja possível a substituição pela restritiva de direito, tá, gente? Isso aqui são coisas subjetivas dele, com base no artigo 59. É bom comportamento. Essas coisas. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ó, gente, outra coisa aqui sobre essa questão da restritiva de direitos. Vamos supor que a gente tem uma pessoa aqui que já está cumprindo pena e ela já está no regime aberto. Se ela já estiver no regime aberto e ela já tiver cumprido 1/4 da pena, tá? O juiz pode pegar, isso aqui já está no final da pena dele, até porque quando uma pessoa chega no regime aberto é porque falta pouco para ela cumprir, ela já passou, em tese, né, se for um crime de reclusão, ela já passou pelo fechado, já foi para o semiaberto, já está na última fase. E aí nessa questão aqui o juiz pode substituir o restante, tá? Pela restritiva de direito. Certo? Entenderam? Só que esse restante aqui não pode passar de 2 anos, viu? Ele tem que ter menos de 2 anos para cumprir. Se ele tiver mais do que 2 anos, aí o juiz já não pode mais substituir. Ele está no regime semiaberto, cumpriu 1/4 da pena, e esse quarto aqui que falta for menor do que 2 anos, o juiz consegue substituir o que falta em restritiva de direito. Porém, na prática não vai mudar muita coisa, porque o que vale é a liberdade, ele já está em liberdade, então ele não vai atrás disso não. Entenderam essa parte aqui pra gente passar pra pena de multa? Pronto. Vou apagar. Sim, gente, só para finalizar aqui, ó, sobre a fixação dessa restritiva de direito, como é que vai funcionar. Se ele pegou uma condenação inferior,
de um ano, né? Até um ano, no máximo um ano. Até um ano, a gente vai ter uma restritiva de direito. Uma daquelas que eu falei pra vocês. Por exemplo, vai ter que pagar uma indenização para a vítima, uma prestação pecuniária, tá? Para a vítima. Ou então vai ter que prestar serviço comunitário. O juiz vai escolher uma. Se a pena dele, que ele foi condenado, passar de um ano, né? Aí o juiz vai colocar duas restritivas de direito. Ou se ele não quiser colocar duas restritivas de direito, nesse caso aqui de um ano, ele vai colocar uma restritiva de direitos mais multa, certo? Aí ele pode colocar uma prestação de serviço à comunidade e multa, ou então a suspensão de direitos, por exemplo, vai perder a habilitação, vai ficar com os direitos políticos suspensos e ainda vai pagar uma multa. E a multa, como eu falei pra vocês, é sempre dinheiro, tá? Dinheiro mesmo. Não tem como a gente trocar a multa por cesta básica, por exemplo. Tá? O que a gente consegue trocar por cesta básica, que o pessoal fala, só tive que dar uma cesta básica. Então ele foi condenado a uma prestação pecuniária e essa prestação pecuniária foi revestida em cesta básica, tá bom? Agora vamos lá para a multa. Esse pincel tá dando pra ver? A multa, como eu já falei, é sempre dinheiro em espécie. E essa multa, gente, ela é calculada com o que nós chamamos de dia multa. Como é que funciona esse dia multa? A gente vai ter, no mínimo, 10 dias aqui, tá? Dias até 360, tá? E essa parte aqui da multa que a gente vai calcular, a gente vai fazer isso aqui vezes isso aqui. Essa parte aqui da multa, ela pode ser até o 30º do salário mínimo. Ou ela pode ser até 5 vezes o salário mínimo, tá bom? Quando é que ela não vai ser calculada com base nisso aqui, em 30º do salário mínimo ou salário mínimo? Quando a gente vai falando, por exemplo, da multa fixada na lei de licitações. Quando a gente fala de licitação, a gente vai falar de porcentagem, que é outra situação que não se encaixa aqui nesses dias multas. Na lei de licitação, é calculado com base em porcentagem, vai ser de 5%, tá bom? E o que é que acontece, gente? O juiz vai, por exemplo, pegar isso aqui, 10 dias multas, vezes um salário mínimo, que tá 1.200. E aí vai dar o resultado para essa pessoa. Esse de 10 a 360 dias? Isso. Pode pegar 360 dias e multiplicar por um salário, né? Pode. Na verdade, ele pode pegar 360 dias, que é o máximo, e multiplicar vezes 5 salários. Quanto que dá 5 salários? 5.800, né? Não, 6.000. Ele pode pegar e fazer 360 vezes 100.000 para dar o valor da multa dessa pessoa. E o que é que acontece? A gente acha que isso aqui é o máximo, né? 360 vezes 5, mas não é. Se o nosso réu, se o nosso condenado aqui for uma pessoa muito rica, o juiz ainda pode fazer o quê? Pegar isso aqui, essa conta final aqui, que em tese seria o máximo, e fazer vezes 3. Porque existem pessoas muito ricas que, por mais que ele pegue o máximo daqui com o máximo daqui, não vai, em tese, né, apesar de ser muito dinheiro, quando a pessoa for muito rica, não vai interferir para ela, então ela não vai doer tanto assim para ela no bolso dela. Então ele pode pegar o valor final e ainda fazer vezes 3. Quando as condições dessa pessoa financeira, as condições financeiras dessa pessoa indicarem que isso aqui para ele não é nada e tem que aumentar um pouquinho, certo? A multa, gente, ela nunca vai poder substituir a pena
privativa de liberdade. Eu não posso trocar uma pena privativa de liberdade por multa. O que eu posso fazer é trocar uma pena privativa de liberdade que não seja superior a 4 anos, não tenha sido crime cometido sem violência e grave ameaça, e substituir pela restritiva de direito. Mas por multa eu não posso trocar. Eu posso trocar essa por essa, mas eu não posso trocar essa por essa. Entenderam? Certo? Tá fazendo as contas? Gente, outra coisa. Vocês já viram que quando a gente lê os artigos, né, de alguns crimes, tem lá pena, detenção de 6 a 20 anos e multa, por exemplo. O que é que acontece, tá? Nesses casos, por exemplo, no furto, a gente vai ter aqui o crime de furto, ele tem essa previsão, ele tem a pena mais multa. O que é que o juiz pode fazer aqui? Ele pode simplesmente pegar essa pena aqui de multa, que é a primeira pena, e trocar por outra multa. Gente, perdão. Repetindo aqui. A pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por multa, tá? A gente pode trocar a pena privativa de liberdade por multa, tá? Ele vai trocar essa primeira pena aqui por uma multa e somar com outra multa. Então, essa pessoa vai ter 2 multas, entenderam? É isso que pode acontecer. Pode apagar essa parte aqui, desses números? Outra coisa, gente, quando é que essa pessoa vai pagar essa multa? Vamos supor que ela foi condenada, né? Aqui ela tá a condenação dela, mandando ela pagar a pena de multa. E aí, essa condenação dela transitou em julgado. E a partir desse dia aqui que ela transitou em julgado, vamos dizer que foi ontem, dia 10/5. Essa pessoa tem um prazo de 10 dias para pagar essa multa. Então, ela vai ter até o dia 20 para pagar essa multa, certo? Ela tem esse prazo de 10 dias. Quando eu falei para vocês que no crime de furto pode ter a pena, né? Com a multa. Vamos supor que essa pessoa ela teve a substituição, então ela não vai ser mais presa, né? Então ela vai pagar 2 multas. O que é que pode acontecer? Como ela vai continuar em liberdade, ela deve, em tese, continuar trabalhando. Então pode ser determinado que essa multa aqui que foi gerada para ele já seja descontada do próprio salário dele, tá? Isso é permitido. Então já vai ser lá, na hora que a sua empresa for repassar o dinheiro, já vai ser descontado a pena o valor da multa, certo? E essa multa aqui, gente, ela é cobrada pelo Ministério Público, porque o pacote anticrime veio e alterou isso. Como é que vai funcionar essa cobrança da pena de multa? Certo que a lei fala que a pessoa tem que pagar em 10 dias, mas não é porque a lei fala que a pessoa vai pagar, né? Até porque a lei fala que matar é crime e mesmo assim algumas pessoas matam. Então, a pessoa não pagou, né, no prazo de 10 dias, o que é que o Ministério Público pode fazer? Ele pode, dentro da vara de execução penal, porque depois que a pessoa tem 2 juízes dentro do processo. Tem um juiz que vai fazer toda a parte de instrução e julgamento, e depois que ele condena essa pessoa, ele vai pegar esse processo e vai mandar para o juiz da execução, que agora é outro juiz que vai cuidar daquele processo para que aquela pessoa cumpra a pena que ela foi condenada. E aí o Ministério Público, perante o juiz da vara de execução, vai cobrar essa multa. Essa multa ela agora tem um caráter de dívida ativa e vai seguir todas as regras da Fazenda Pública, que são usadas para cobrar as dívidas ativas, tá certo? Vocês têm alguma dúvida ainda sobre pena de multa? Pois agora vamos para finalizar. Gente, vocês sabem que todo tipo de pena prescreve, né? E a multa também é um tipo de pena, então vai prescrever. Se a gente tem, de novo naquele exemplo do furto, uma pena de liberdade, né? Mais a multa, essa multa aqui, ela vai prescrever quando essa pena aqui prescrever. Entenderam? Vamos supor que a gente tem aqui o crime de furto. Colocando outro pincel para ficar melhor. E essa pessoa, ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade, ó, mais multa. Como a gente tem essas duas, a pena de multa ela só vai prescrever quando a pena de liberdade prescrever.
certo? E se a gente não tem uma pena de liberdade, a gente tem só a multa. Quando a gente tem só a multa, sozinha, ela vai prescrever em 2 anos. Tá certo? Então, se essa pena aqui, privativa de liberdade, era de 4 anos, essa multa aqui vai prescrever em 4 anos. Agora, se ele foi condenado somente à multa, a multa sozinha prescreve em 2 anos. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Pronto, pois terminamos.